Paz do Senhor, meus irmãos. Alegria maravilhosa nós estamos aqui mais uma vez reunidos, todos aguardando com esperança e fé no coração a vinda maravilhosa do nosso Senhor Jesus, e fazendo isso em fé, dando a Ele a gratidão pela fé que uma vez Ele nos deu no nosso coração, essa fé que nos faz levantar pela manhã todos os dias e o nosso coração manter acesa, como o apóstolo Paulo diz, essa viva esperança, no dia em que o Senhor Deus há de consolar todos os nossos corações e recompensar cada um segundo as suas obras. E cumprida será a palavra do Senhor Jesus. Ele disse aos seus discípulos para que eles não ficassem com seus corações perturbados, mas que eles crescem aquilo que Ele havia dito para eles, estava repetindo para eles todas as coisas que o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, deveria passar, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia, mas que em breve Ele voltaria e buscaria o seu povo. Meus irmãos, o nosso coração, a nossa vida deve estar com a mesma esperança e expectativa quando Jesus subiu e deixou os seus discípulos aqui, os seus apóstolos. Aquela palavra tão audível nos ouvidos deles, aquela lembrança da feição de Jesus ao falar essas palavras, deve estar assim também no nosso coração. Nosso Rei e nosso Redentor voltará e cumprirá a sua palavra e nos levará para o seu reino eterno. Essa deve ser a maior esperança e a maior expectativa de nós, todos os dias pela manhã, ao levantarmos, buscarmos a Ele, falarmos com Ele, de nós estarmos reunidos aqui nesse lugar, nessa igreja. O mundo aí fora vive sem nenhuma esperança. Muitas pessoas estão desesperando da sua própria vida, porque eles não têm esperança. A vida deles se resume só a esse mundo e as coisas que estão acontecendo aí fora. E se você vai parar e pensar como eles vivem fora, realmente é se desesperar. Uma vida sem Jesus, uma vida sem conhecer o seu Criador e por que Ele te criou, qual o seu propósito. Nossos irmãos falaram aqui hoje acerca de um dos propósitos que nós estamos aqui, que é dar ao Senhor adoração, e através dela você agradece a Deus, agradece a Ele pela grande salvação que Ele te deu um dia. Porque nós dizemos, eu agradeço a Deus pelo ar que está nos meus pulmões, mas se você está salvo, meus irmãos, quando esse ar aqui dos seus pulmões faltar, não quer dizer que a esperança acabou e que a vida terminou. Pelo contrário, ela começa, a verdadeira, a eterna, aquela pelo qual o propósito que nós realmente fomos criados, que é passar por aqui e habitar eternamente com o Senhor Deus que nos criou. Então, que essa esperança viva esteja no seu coração. Se ela falta no coração de alguém aqui hoje, quer dizer que você está no lugar certo. E a nossa oração a Deus, e ao que Ele mova pelo seu Espírito, é que você nessa noite tome a decisão certa de abraçar aquele que é a única esperança que Deus nos deu para a salvação, o seu Filho amado, nosso Senhor e Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Já foi dito aqui, os olhos deles estão aqui nessa noite sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo quando nós estamos fazendo e pensando. Os olhos do Senhor estão aqui para realizar em nós o propósito e a vontade dEle. Ele diz lá, escrevendo pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens se sejam salvos, homens no gênero humano, amém? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. E por causa dessa vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, por causa dessa vontade que eu estou aqui, você está aqui hoje. Deus não faz acepção de pessoas, não importa a sua idade, o seu tamanho, a sua estatura física, não importa o seu semblante, se você gosta dele ou não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus te ama, e a prova do amor dele para conosco, que ele entregou o seu Filho Jesus a morrer por nós naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Esse amor está aqui hoje, nessa noite. Jesus representou, demonstrou o seu amor para conosco no que Ele fez por nós ali. Nós estamos aqui nessa viva esperança. Essa promessa gloriosa vai se cumprir na nossa vida. Ele retornará, voltará para buscar o seu povo exclusivo,
Ele salvou pelo seu sangue aqueles que creem no Senhor Jesus e nas suas palavras. Não crê só na imagem de Jesus que nós formamos na nossa cabeça, que as pessoas formam por aí, mas crê em quem Ele é e em tudo quanto Ele falou e ensinou. Ele disse aos homens: eis agora eu vos trago um novo mandamento, um novo testamento. É uma nova aliança agora de Deus com os homens. Jesus veio trazê-la. Se você está nessa nova aliança, nesse novo concerto, você já está garantido na vida eterna com o Senhor. E ela começa aqui, desfruta essa alegria inicial dela aqui. Ela é completada no reino dos céus com o Senhor um dia. Se você veio aqui nesse lugar e ainda não existe essa esperança, nem essa certeza no seu coração, Jesus quer te dar ela aqui hoje. Quando essa certeza entra no seu coração, uma paz juntamente com ela entra também na sua vida. Não importa se esse mundo está virando do avesso, como nós temos visto aí na televisão, nação contra nação, reino contra reino, guerras e a corrupção moral do mais alto nível. O que importa é que o meu Senhor, o nosso Redentor, voltará e Ele buscará o seu povo. E se nós morremos aqui de uma morte física, também isso pouco importa, porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que morreram no Senhor subirão primeiro para a glória, e os que estiverem vivos serão também arrebatados, tomados com o Senhor. Então, quer vivamos como quer morramos, somos do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero ler só um texto com os irmãos aqui, inicial. Os irmãos vão poder se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, 1, capítulo 30, versículo 1. Você que nos visita, uma alegria, o coração de Deus, ver você aqui, de alguma forma buscando a Ele, é a nossa também. Essa igreja está aqui por causa de você. Jesus veio por causa de você. Ele disse: eu vim para buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele tem feito isso, salvado em todos os lugares as pessoas. Capítulo 30, versículo 1. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1. Será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição, tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás e te farás bem, e te fará bem e te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus e o Senhor teu Deus porás todas essas maldições sobre os teus inimigos, sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-se-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Porque a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui
Hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos teus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra no qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Mais um texto, eu falei que era um. Vamos para Romanos, capítulo 6. Os irmãos podem se sentar. Romanos, capítulo 6, verso 12. Romanos 6, verso 12. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecedes de coração a forma de doutrina que fosse entregues. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Os irmãos oraram aqui pelas ofertas. Vamos orar para esse momento da palavra. Pode só curvar a sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor nesse culto. Queremos colocar a nossa vida nessa hora exposta ao Senhor e à ação do Teu Espírito pela Tua palavra. Queremos render nessa hora, Deus vivo, toda qualquer raiz de incredulidade, todo e qualquer preconceito, Deus vivo, todo e qualquer sofisma que se apoderou do nosso coração. No nome de Jesus nós sujeitamos agora a nossa mente, ó Deus vivo, totalmente à palavra, o poder dela. Pedimos que o Teu Espírito, ó Senhor Deus, que a inspirou os Teus santos servos que as escreveram, a faça viva nessa noite a nós, como foi para eles naquele dia. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos crido nessa ação do Senhor na nossa vida. Que a Sua palavra nessa noite possa executar, Deus vivo, o propósito eterno dela, soberano dela, no qual o Senhor a designou, Deus vivo, para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós colocamos a nossa vida nesse momento, Deus vivo, aos cuidados, à ação do Senhor pelo Teu Espírito. Nós neutralizamos toda e qualquer forma de retaliação do inimigo nessa hora contra qualquer vida que está aqui, no nome de Jesus.
Espírito Santo, que o Senhor possa tomar, Deus vivo, os corações que estão nessa noite se rendendo, ó Pai amado, se desarmando nesse momento, ó poderoso Deus. Senhor, tua palavra nos aconselha, ó Pai Santo, e nos diz, ó Deus amado, que é para nós nos apartar de toda dureza de coração, Deus amado, ó Pai Santo, e atentar pela tua palavra. É isso que nós queremos fazer nessa noite. Que o teu Espírito opere em nós livremente, conforme a vontade dele reservada para essa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós lemos 2 textos aqui. Primeiro de Deuteronômio, capítulo 30, e depois Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas, e desde o início da humanidade e até as palavras que estão reservadas para os últimos dias, nós vamos ver o Senhor Deus falando, anunciando aos homens que, de acordo com a condição da vida e do coração de cada um deles, 2 coisas vão estar acontecendo com eles: aqueles nos quais os corações estão entregues, os quais os corações estão voltados para o Senhor, nos quais os corações amam a Deus, estão ali dispostos em obediência e fé ao Senhor. Nós vemos a Bíblia começar a declarar uma porção enfileirada de bênçãos, de situações nos quais o próprio Senhor Deus vai começar a realizar na vida desses. Nós bem sabemos que nós, por as nossas atitudes corretas, podemos colher situações boas até entre as pessoas. Mas Deus está falando na sua palavra que Ele mesmo vai começar a realizar coisas, situações na vida daqueles que estão com o seu coração totalmente voltado para Ele. Nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 30, quando nós lemos ali, Deus está repetindo as ordenanças ao seu povo e mostrando para eles que aqueles que voltaram o seu coração para Ele e buscarem de todo o seu coração, Ele começa a falar ali, descrever algumas bênçãos que Deus ia conceder a esse povo. Ele fala sobre livramento de morte, de doenças. Ele fala sobre prosperidade, né? As mãos dos seus filhos vão ali produzir, aquelas coisas vão prosperar, retornar para eles. Deus está falando sobre também de ter comunhão com Ele. Eles vão ouvir a sua voz, vão aproveitar da sua presença. Deus está falando também que bênçãos não só para aqueles que, adultos, né? Deus está prometendo até bênçãos geracionais para os filhos dos filhos. E assim, de toda a Bíblia, como eu falei aqui, vai reservando isso. Em Romanos, no capítulo 6, foi um outro texto que nós lemos, vai falar daqueles que estão com o coração totalmente voltado ao Senhor. O apóstolo Paulo fala que antes nós éramos servos do pecado, mas agora todos aqueles que têm obedecido de todo o coração a palavra do Senhor e colocado no seu coração obedecer ela, eles vão estar livres do pecado, eles vão ser servos da justiça. As suas obras agora vão ser obras justas, e por causa dessas obras justas eles vão caminhar em santidade, e por caminhar em santidade eles vão provar também o prêmio máximo, que é a vida eterna com o Senhor Deus. E tudo isso a Bíblia está falando de um coração agora que está voltado para o Senhor, buscando a Deus, entregue ao Senhor. Como eu falei, do início ao fim dela, Deus fez questão de colocar ali e de completar, né, de realizar essas promessas. Eu pedi para levantar a mão aqui quem tem convicção que foi por causa de obediência e de fé, que já recebeu da parte de Deus algo que você tem convicção que veio da parte de Deus, por causa da sua fé e obediência, por causa da sua persistência em servir e obedecer a Deus, de uma dessas bênçãos que eu citei aqui. Se eu não estiver falando da totalidade, eu estou falando da grande maioria. Os irmãos sobem aqui e começam a testificar. Um fala de uma cura física, outro fala de um livramento de morte, outro fala de uma questão da área de prosperidade. E assim todos vão contando e falando e testificando situações em que eles creram de todo o coração, buscaram o Senhor e creram que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir as suas promessas, e eles experimentaram essas promessas. Essa noite ficaria pequena se todos os irmãos que estão aqui, que levantariam a mão, pudessem testificar disso.
Eu sou um que tenho muitas coisas a falar sobre isso. E todas elas estão condicionadas a um coração voltado para Deus, de buscar ao Senhor. O Senhor Jesus vai falar algumas coisas sobre a condição do coração. Eu queria ler esses textos com os irmãos. Vamos abrir primeiro em Marcos, capítulo 7. Versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Se eu às vezes começar a ler aqui antes de você achar, você fica atento no telão, que é para ganhar tempo. Amém? Jesus dizendo, ele diz assim, versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e eles contaminam o homem. Avance aí para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, o versículo 43. Capítulo 6 de Lucas, verso 43. Jesus dizendo, ele diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espigueiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu lhes mostrarei ao que é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus está nos mostrando aqui que do coração do homem procede os maus desígnios, os maus pensamentos, os sentimentos. E dele vai sair os homicídios, os adultérios, as invejas, as blasfêmias. Sai de dentro do homem, está lá dentro do seu coração. E como nós lemos aqui, a palavra do Senhor vai nos mostrar que as condições para bênçãos, como nós lemos aqui, o livramento, liberdade do pecado, a salvação, está de um coração que está totalmente voltado para o Senhor. Jesus está dizendo aqui, mas que é desse mesmo coração que se volta para Deus, é o mesmo coração que se pode se afastar de Deus, porque sai dele todos esses males que nós estamos vendo acontecendo aí no mundo afora, muitas vezes nas nossas vidas. Situações como essa que nós lemos aqui, que Jesus Cristo relatou. Jesus vai dizer que se o homem tiver um bom depósito do seu coração, desse bom depósito ele vai tirar o quê? Aquilo que é bom. Mas se esse coração estiver com um mau depósito, o que vai sair de lá é o quê? Coisas más. A palavra de Deus está mostrando para mim e para você que claramente que essa responsabilidade, essa posição, essa atitude de encher esse coração, ou do que está cheio esse coração, é minha e sua. O depósito bom ou o depósito mau desse coração vai depender da minha conduta e da sua conduta. E as bênçãos que vêm
decorrentes desse bom coração e as maldições que vêm decorrentes desse mau coração, vai depender de mim e de você. Nós estamos num ano de grandes conquistas. E vão ser mesmo. E vai ser mesmo. Ou melhor, deixa eu consertar a minha frase. Já está sendo mesmo um ano de grande conquista. O pastor Geraldo pediu hoje para levantar as mãos aqui as pessoas pela manhã. Estão acompanhando a leitura bíblica, estão lendo. Muitas pessoas levantaram as suas mãos. Muitos adolescentes e jovens apegaram a palavra de Deus de todo o seu coração, estão lendo ela com compromisso, com verdade, com seriedade, para conhecer Deus de verdade, para saber quem é Deus. Estão apartando-se de todo esse entretenimento carnal que Satanás governa ele aí nesse mundo. Estão fechando a porta do seu coração para essa mistura maligna e suja, o qual ele quer derramar sobre o coração das pessoas. E elas estão criando nos seus corações o que? Um bom depósito. Eu sei que os pais que estão aqui, que seus filhos estão lendo a Bíblia, podem estar vivendo as mesmas experiências que eu. Manuela me faz umas 10, 15 perguntas por dia. Ela lê um negócio lá, que é isso, que é isso? Só esse assunto, o dia inteiro, pergunta bíblica. Porque está buscando, quer conhecer o Senhor, e deve ser assim o nosso coração. E isso traz uma grande diferença na nossa vida, meu amado irmão, você que está aqui hoje, nessa noite. A Bíblia não é só um livro de aconselhamentos e de histórias interessantes para ser lidas e conhecidas. Ela é um manual de conduta do Deus Criador dos céus e da terra, para que os homens vivam as suas vidas na maior plenitude de alegria, de paz, de amor e de proveito que se pode ter nessa terra. Esse livro nos dá o conselho para viver essa vida. Deus falou que se vocês buscarem guardar essa palavra de todo o seu coração, se vocês buscarem ouvir e der ouvidos à minha palavra, vocês vão viver isso, aquilo, e Deus está prometendo as coisas. Deuteronômio capítulo 28, quando você abre lá, Deus está falando nessa mesma direção, sobre ler, guardar a palavra do Senhor, as bênçãos que virão sobre a sua vida. E o Senhor Jesus está aqui mais uma vez, falando desse mesmo assunto, dessa responsabilidade. Na Bíblia Sagrada nós vemos pessoas que nos serviram de exemplo, de como elas fizeram uma má gerência do seu coração, e de outras que fizeram uma maravilhosa gerência do seu coração. É porque esse mundo vai nos empurrar, nos cercar, nos encurralar e nos pressionar, para nós tomarmos decisões e postura diante de cada situação. Da forma como você se portar com o seu coração vai determinar muita coisa na sua vida. Vamos para o primeiro exemplo aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Diz assim: concebeu, ou melhor, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que atirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás.
E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás a terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Esse homem ofereceu uma oferta que no seu coração ele não colocou ela para agradar a Deus. Ele pegou lá do final da colheita e levou para o Senhor um negócio assim, meio que de qualquer maneira. Abel selecionou o primogênito, levou o melhor para Deus. Deus aceitou de Abel e rejeitou de Caim. Caim olhou para Abel, enciumou, e no seu coração ele desejou: vou matar ele. Deus apareceu, veio a ele e falou assim: por que você está assim irado? Se você tivesse feito uma boa oferta, ela não teria sido também aceita. Deus falou para ele: olha, o pecado jaz à porta do teu coração, mas cabe a você tomar uma decisão. Cabe a você tomar uma postura agora, de dominá-lo ou ser dominado por ele. A Bíblia diz que Deus acabou de falar com ele, chamou Abel: vão ali no campo. A Bíblia diz que ele avançou nele e matou ele. Situações são muito parecidas com nossas dos dias de hoje. Jesus disse: se nós odiarmos sem causa o nosso irmão, nós somos também réu de assassinato. As situações vão aparecer diante de nós. Caim não tinha o direito, porque ele fez o que era mal, de pensar tal coisa e desejar a morte do seu irmão. Esse homem fez uma péssima gerência do seu coração, e a maldição veio sobre ele. Deus falou que a terra não vai dar força quando você lavrar ele. Cortou a prosperidade. Você vai ser maldito em vez de bendito. Maldito. Esse homem viveu uma vida errada por onde ele andou, por causa da falta de gerência do seu coração. Situações como essas vão acontecer nos nossos dias. O pecado vai rodear a porta do nosso coração. Vamos abrir um texto agora em Atos capítulo 7, verso 35. Atos 7, verso 35. Diz assim: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar, o qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram para onde? Se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e lhe alegraram nas obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem o exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportá-vos-eis, pois, para além de Babilônia. Somente até aqui.
Deus tirou o povo do Egito e manifestou naquele lugar maravilhas e sinais que aquele povo e a humanidade inteira nunca viram daquela maneira. Está registrado as maravilhas que Deus fez lá, com mão forte. Ele abateu aquela nação. Deus falou que o Egito nunca seria mais uma grande nação, pela opressão que eles fizeram com os filhos de Israel. Você pode ver que o Egito, como nação aí hoje, nunca mais se tornou uma potência como foi na época, que era uma potência, ou a maior potência mundial. E Deus tirou aquele povo de lá, e eles saíram de lá não mais como escravos, na questão até física e na condição financeira. Eles saíram de lá com muito ouro, com muitas riquezas. Deus abençoou aquele povo. E lá no deserto, Deus vai falar com Moisés lá no Monte Sinai, e isso leva 40 dias. E eles acharam no seu coração que isso estava demorando demais, e que Moisés tinha desaparecido, e que Deus tinha feito tudo o que fez para no final dar em nada, e largar eles no deserto para eles morrer. E a Bíblia fala que no coração deles começaram a murmurar, falaram assim: cadê esse Moisés que sumiu e não volta mais? Cadê Deus? Está querendo adorar, vamos fazer um Deus aqui mais adorar ele. E eles pegaram um brinco das orelhas das mulheres, um pedaço de ouro, e fizeram um bezerro de ouro, e falaram assim: esse bezerro aí que nos tirou do Egito. E a palavra do Senhor diz que no coração deles, eles voltaram para trás. Fisicamente eles não foram, mas o coração deles voltou para lá. E depois disso, esse povo, Deus trouxe o castigo. Muitos deles morreram ali mesmo, naquele mesmo dia. E eles foram capengando e desfalecendo. E daquele povo lá, dos jovens que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. O coração deles voltou para trás. Eles estavam na presença de Deus ali no deserto, vendo terra, rocha seca, sair água, vendo um pó misterioso que descia dos céus, e no outro dia chegavam, eles podiam comer aquilo, não precisava cozinhar, eles comiam aquilo. Não estava bom, começaram a pedir cordonizes. A mulher começava a pedir carne, Deus mandou cordonizes, que era a ave mais nobre para se comer da época. E esse povo conseguiu irritar o coração de Deus de uma tal forma, né? E Deus falou que eu vou dar tanta carne para esse povo comer que vai sair para os narizes deles, por causa da reclamação deles, de quanto eles têm me provocado a ira. No coração deles, eles voltaram para trás. E realmente eles não entraram na terra prometida, porque esse coração deles ficou lá para trás. Eles estavam lá no meio, mas o coração deles ficou para trás. É muito comum nós permitimos o nosso coração isso acontecer na nossa vida. Você está aqui dentro, mas o seu coração está querendo voltar lá para o mundo lá fora, para o pecado que antes te dominava, para a vida de pecados lá fora. Esse pecado vai rodear o coração das pessoas. Começou lá atrás com esse povo. E Estevão estava aqui agora pelo Espírito Santo falando daquele povo por causa da desobediência dele, porque eles estão rejeitando Deus de novo. Deus agora veio em Jesus Cristo para trazer a salvação, e eles rejeitaram Deus lá no começo, estão rejeitando Deus de novo. Estevão está dizendo: olha, os vossos pais rejeitaram a Deus, vocês rejeitaram a Deus, vocês mataram os profetas, mataram o Filho de Deus. O coração de vocês está longe. Deus se atenta para o coração quebrantado, e o contrito de vocês é perverso, duro. Israel reagiu dessa maneira, e eles escolheram a consequência desse coração endurecido. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que fizeram uma má gerência do seu coração. Separei vários aqui, não dá para discorrer todos. Vou fazer só uma menção aqui. Um deles me chama muita atenção, meus irmãos. A Bíblia fala em Juízes, capítulo 13, que os filisteus dominavam sobre Israel por causa da desobediência deles. Mas Deus, depois de 40 anos, resolveu tirar aquele jugo de cima da nação. E Deus agora vai levantar um homem, e é Sansão esse homem. O anjo aparece para sua mãe, que era estéril. Você vai ter um filho. Eu quero te dizer que você não pode beber bebida forte, você não pode tocar em coisa nenhuma imunda. E o menino que vai nascer de você da mesma forma vai ser um nazireu de Deus. E Deus vai começar pelas mãos deles a libertar
a nação de Israel do jugo dos filisteus. E a Bíblia diz que a mulher engravida, Sansão nasce, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus já começou a atuar na vida dele. E por ser nazireu, o voto tinha que deixar os cabelos ficarem compridos. Ele amarrava esse cabelo em 7 tranças, e o Espírito de Deus estava sobre ele com um propósito: de libertar a nação de Israel do jugo dos filisteus, da opressão deles. Quando você vê a história de Sansão, do capítulo 13 até o capítulo 16, onde finaliza a história de vida desse homem, você vai ver um homem que foi levantado por Deus para conquistar de novo a nação, tomar de sob as mãos dos filisteus. Mas você vai ver um homem que tinha tanta força física por causa da presença do Espírito de Deus na vida dele, ao ponto dele abrir um leão e rasgar ele ao meio com as 2 mãos, e matar 1000 homens, uma queixada de jumento, coisas impossíveis. Mas sabe o que esse homem demonstrou? Deus chamou ele para conquistar uma nação inteira. O coração dele não estava diante de Deus, ele não conseguiu conquistar o seu próprio coração. Deus falou que ele não podia casar com mulher estranha, ele já saiu caçando uma mulher estranha. Ele não podia tocar em coisa imunda. No dia ele foi lá e catou um favo de mel dentro do corpo do leão que ele matou. Ele não podia tocar em coisa morta. Ele foi quebrando aquilo ali um a um, aqueles votos ou aqueles princípios da palavra de Deus. Como um louco desvairado, ele foi quebrando os princípios de Deus. Um homem que tinha um propósito na sua vida para conquistar, mas que fez uma péssima gerência do seu coração. Viu uma mulher estranha, eu quero ela. O pai falou: mas não pode, tem que ser das filhas do povo de Deus aqui. Não, mas eu quero é ela. E vai desonrando pai e mãe, passando por cima de tudo, e quebrando princípio após princípio da palavra de Deus. Até que chega um dia, a história é conhecida, né? A Dalila, filisteia. Os filisteus obrigaram ela a descobrir qual era o segredo da força daquele homem. Ela ficou em cima dele, durante a noite, de vários dias. Conta, você não me ama, me torturando. Até que um dia ele contou: a minha força vem do meu voto nazireu, os meus cabelos, se cortar o voto acaba. E a Bíblia diz que quando ele se acordou dali, fala: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E a Bíblia diz que ele falou assim: eu vou me levantar e vou destruir eles. Mas a Bíblia fala que ele não sabia que Deus já tinha se afastado dele. Aquele homem tinha na sua vida dons naturais e espirituais que Deus colocou na vida dele com um propósito, desde quando ele nasceu, para o cumprimento da vontade de Deus. E Deus fez isso com ele e com todas as pessoas que existem no mundo. Isso ficou muito claro para nós aqui na mensagem do irmão Carlos Eduardo, né? Deixa eu falar dela de novo aqui. Propósito da vida. Sobre cada pessoa que está sentada aqui no banco dessa igreja, e dos 7 bilhões que existem no mundo, Deus, como Criador de todas elas, colocou em nós talentos naturais, e os espirituais virão a partir do momento que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que a Bíblia fala que coloca em nós como lhe apraz, para um propósito na nossa vida. E como o seu coração está gerindo isso? Sansão pegou aquele talento, a força, estava usando agora para o seu prazer. Ele estava brincando, fazendo aquilo que era mal diante de Deus. Quantas pessoas que passaram por esse mundo com um talento notável que Deus colocou, quando eu falo notável assim, na questão pública, e que em vez de devotarem toda a sua vida ao Senhor e viver a vida mais espetacular que se possa viver nesse mundo, servindo ao Senhor de todo o seu coração, eles voltaram seu coração para esse mundo e para as coisas dessa vida. E eu me lembrava que quando chegava aqui do cantor americano de rock and roll, né, muito conhecido mundialmente, Elvis Presley, um homem que recebeu um talento natural de Deus,
Mas ele pegou esse coração dele e deixou esse coração ser contaminado por esse mundo. E aquele homem que era para ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus, para entoar os louvores e levar a mensagem da pregação em todos os lugares, viveu uma vida dissoluta. E quando você vê, você pegar no YouTube aí, ó, o final dos shows de Elvis Presley, ele canta hinos da harpa. Seu meio-irmão testifica que ele carregava uma Bíblia por todos os lugares por onde ele ia, orava sempre, mas ele não foi conhecido no mundo aí fora por isso. Ele foi conhecido pela sua sensualidade, pelo seu rock and roll, pela sua forma de apresentação. Ele entregou o seu coração a esse mundo, pelos pecados dessa vida. Aconteceu com Sansão, aconteceu com ele, pode estar acontecendo com você que está aqui hoje. Tantas pessoas. Foi que Davi falou para Salomão: tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai, serve com o coração inteiro e perfeito, porque ele esquadrinha o coração dos homens. Se o buscar, será achado dele, mas se você se afastar, ele vai te afastar, ele vai esquecer você também para sempre. E Davi falou: Senhor, eu vou construir uma casa para o Senhor, porque eu habito num palácio e o Senhor habita em tenda. Deus falou: não, você não, seu filho. Teu filho vai fazer isso. Riqueza, ouro, madeira, tudo que for necessário vai ter à disposição dele. E eu não sei se esse mundo vai ver uma obra tão magnífica e perfeita como foi, quando você lê ali os detalhes da construção do templo que Salomão fez. Mas a Bíblia fala tristemente que no final da sua vida, aquele homem arrumou tanta mulher estrangeira que não servia a Deus, que elas começaram a influenciar o coração dele a se apartar do Senhor. João capítulo 13, verso 1 e 2. Coloca na tela para nós aí. João 13, verso 1 e 2. Ora, vamos ler aqui no telão. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto aonde? No coração de quem? De Judas Iscariotes, filho de Simão, para fazer o que com Jesus? Para trair Jesus. Vocês lembram da história de Atos capítulo 5, em que as pessoas estavam vendendo as suas propriedades e repartindo com os mais pobres da igreja? Barnabé fez isso. E a Bíblia fala que Ananias e Safira também, influenciados pelo bom testemunho de Barnabé, tomaram a mesma decisão: vamos vender nossa herdade, vamos partir, vamos dar para os apóstolos, repartir com os pobres. Mas no meio do caminho, eles deixaram Satanás encher o coração deles. Eles encheram o coração deles para eles mentir para o apóstolo Pedro. Todos dois tiveram o mesmo fim, foram mortos. Judas de uma forma mais, suicidou-se. Ananias e Safira foram mortos pelo próprio Deus ali, por tentar mentir e enganar Deus. E todos os dois sofreram do mesmo mal. O que foi? Satanás fez o que com eles? Mas nós vimos Jesus Cristo falar, e a palavra de Deus dizer lá no começo, quando nós lemos, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, se nós entregarmos a Ele todo o nosso coração, nós vamos ser abençoados ou amaldiçoados? Nós vamos ser abençoados por Deus e servir a Deus, ou nós vamos ser enganados e traídos por Satanás? A forma como nós estamos gerindo o nosso coração. A Bíblia diz que Judas carregava a bolsa, e João vai dizer, estou enganado, acho que é por ali mesmo, no capítulo 13, que Judas roubava da oferta que as pessoas davam ali para Jesus, para o ministério de Jesus, que Judas roubava, porque ele era ladrão. Ele permitiu. Meus irmãos, você acha que Jesus escolheria um ladrão para ser o tesoureiro da equipe? Quem acha que Jesus escolheria um ladrão para ser o tesoureiro da equipe? Jesus orou uma noite para escolher os seus 12 apóstolos. Jesus não escolheu um ladrão e nem um corrupto.
Jesus escolheu um homem capaz, que poderia ficar e assumir o lugar, mas no decorrer do tempo, seu coração foi colocado à prova, e em vez de ele ouvir a voz de Deus, sétimo mandamento, sexto, não sei se eu estou errando aqui, não roubarás. Alguém consulta para mim em Êxodo 20 aí, se é o sexto ou o sétimo. Não roubarás. Em vez de Judas guardar esse mandamento do Senhor, o que ele fazia? E quando Satanás colocou no coração dele, os fariseus podem te dar quantas moedas de prata? 30 moedas de prata? Se você trair esse mestre seu, a Bíblia diz que ele cedeu a essa traição. Ele cedeu essa cobiça que rodeou o coração dele. Essa mesma cobiça vai rodear o nosso, meus irmãos. Satanás vai tentar colocar alguma coisa no nosso coração para nos desviar do Senhor, para nos tirar do caminho de Deus, com corrupção, com pecados. Foi o que Jesus Cristo falou? Do coração procede. Nós vamos conquistar muita coisa esse ano, mas uma delas que não pode ficar para trás é o nosso coração entregue, submisso, em obediência e fé ao Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui hoje, pode ser que você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Você que você entrou aqui para nos visitar hoje à noite. Você que está sentindo que a sua vida está longe de Deus, que as coisas que eu citei aqui das pessoas está acontecendo com o coração delas, está acontecendo com o seu coração. Deus diz na sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Hoje Deus te chama que você entregue o seu coração a Ele. Hoje essa palavra está sendo lida aqui, é que para que esse seu coração seja totalmente limpo dessas coisas dessa vida, e para que hoje mesmo Jesus entre aí no seu coração, Ele faça uma morada eterna, que o Espírito de Deus entre na sua vida e limpe a sua vida. Todas essas coisas nós estamos citando aqui, e tantas outras pessoas. O Simão lá que queria oferecer o dinheiro ao apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro punha as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo de Deus batizava elas, e Simão chegou: Pedro, se eu te dar dinheiro, você passa esse dom para mim? O apóstolo Pedro olhou aquilo e falou assim: você não tem parte nesse ministério, porque o seu coração está corrompido, seu coração está longe. O que é que você está pensando? Que com dinheiro você vai adquirir o dom de Deus? No coração dele estava reinando outro, não era o Senhor. Era a ganância, a soberba. Para que ele queria esse dom? E por que ele estava tão disposto até pagar por causa desse dom? Ele queria, meus irmãos, receber das pessoas o glamour por aquela obra que os apóstolos estavam ali fazendo, no qual eles faziam com tanta humildade. Pedro sabia, e como aprendeu o apóstolo Pedro, que o coração dele deveria estar ali em humildade e busca diante do Senhor Deus, e por causa dessa humildade foi que o Espírito Santo estava realizando aquelas coisas na vida dele. Vamos abrir um texto aí em Provérbios capítulo 4, já estou encerrando. Provérbios no capítulo 4, versículo 20. Provérbios 4, verso 20. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Isso aqui é Deus escrevendo a carta dele para mim e para você que estamos aqui hoje. Deus falando, escrevendo para mim e para você. As minhas razões inclinam o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o que? Teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as suas pálpebras olhem diretamente diante de mim. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos
sejam bem ordenados. Não te inclines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Capítulo 23 agora, versículo 19. Capítulo 23, versículo 19. Deus dizendo: ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o quê? O teu coração. Volte aí, Salmos 34, 18. Olha o que diz aqui: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Vamos agora para Mateus 5, verso 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a quem? A Deus. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Último versículo, 2 João, capítulo 1, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, que o amor é esse, e que o coração é provado nisso, e que andemos segundo os seus mandamentos. Meus irmãos, nós vemos claramente as Escrituras nos dando as direções e as ordenanças, e quem rege esse coração, que é simbolizado pelo órgão aqui, né, físico, mas que está referindo à minha mente, sou eu. Quando eu coloco ele à disposição de buscar ao Senhor, de obedecer a Deus, de andar na presença do Senhor. A palavra de Deus: filho meu, guia o teu coração no caminho reto, atenta às minhas palavras, guarda-as no seu coração. Capítulo 3 de Provérbios fala: atas no seu coração, né? Liga elas ao teu coração, nas tábuas do seu coração. Eu e você que estamos aqui, somos quem nós devemos conquistar esse nosso coração para o Senhor Deus, entregá-lo ao Senhor Deus em total obediência e fé. Deus censurou Israel e o seu povo, porque eles estavam querendo adorar a Deus, inaugurar uma nova maneira de adorar a Deus, que é adorar a Deus parcialmente, servir a Deus parcialmente. Eles queriam servir a Deus e também servir a outros. Eles queriam obedecer partes e partes não. Eles queriam fazer uma parte do negócio e outra não. Deus falou assim: não. Deus não aceitou essa divisão. Deus não aceitou essa forma de servir ao Senhor. Mas a forma de servir a Deus é com todo o coração, um coração inteiro, um coração entregue e rendido ao Senhor. A perfeição é um caminho que todos nós estamos buscando nela, meus irmãos. E ela começa de um coração rendido, de um coração disposto, de um coração que não vai aceitar as mazelas dessa vida entrar nela, aninhar no coração e permanecer ali. Começa como a maneira como nós nos portamos quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Se aí dentro do seu coração você está desdenhando, se aí dentro do seu coração você está: isso não é bem assim. Eu sinto te dizer, meu irmão, seu coração está corrompido, está longe, afastado do Senhor Deus. Você precisa urgentemente tomar uma atitude, uma decisão na sua vida. Seu coração não é inteiro para com o Senhor. Quando você, durante a semana, você ouve aqui a palavra de Deus, você lê ela. Quando você ouve os outros lendo ela, no seu coração você fica todo o tempo retrucando, sabe? Todo o tempo ignorando a palavra, rejeitando ela.
Ah, não é bem assim, isso, aquilo, aquilo outro. Seu coração está longe. Salvação está longe de ti. Você precisa de um conserto imediato dentro do seu coração. Outra coisa está aí dentro. Ou muitas outras coisas estão aí dentro. O maravilhoso disso tudo, que a palavra do Senhor diz que Pedro, na segunda carta, censurou aquelas pessoas, e os irmãos, né? Todos os lugares estavam padecendo perseguições. Ele disse para eles assim: olha, as pessoas estão achando tardia a vinda do Senhor. Estão dizendo a todo momento: cadê a vinda do Senhor? Que não volta, que não acontece, que não chega. Pedro falou assim: ele não é tardio, pelo contrário, ele é longânimo. E no seu coração, não querendo que nenhum se perca, mas que todos conheçam a verdade. Esse é o motivo. Ele não veio ainda. O motivo da volta de Jesus é que existem muitas pessoas nesse mundo que precisam conhecer a verdade e serem salvas. Jesus mesmo disse que até que esse evangelho do reino fosse pregado a toda criatura, e assim virá o fim de todas as coisas. E você pode estar aqui nessa noite, é um dos motivos dessa vinda não ter acontecido. Porque se no seu coração ainda não existe essa entrega total, se você ainda não recebeu essa convicção pelo Espírito de Deus da sua salvação, você é um dos motivos que Jesus não veio ainda, por causa da longanimidade dele para com a sua vida. Nessa noite, essa longanimidade é oferecida através do perdão de Deus. Se existir em você, como eu falei aqui desde o começo, uma decisão no seu coração, ou melhor, uma decisão em você de mudar o seu coração, de entregá-lo a Jesus Cristo inteiramente.